Eu queria tocar no ponto do Bruno Henrique, que foi uma notícia que a gente teve ontem, né, várias situações, enfim, envolvendo uma denúncia em relação ao Bruno Henrique. Ele veio para o jogo hoje, você colocou ele em campo. Eu queria saber se vocês conversaram, como é que está a cabeça dele diante de tudo isso que está acontecendo, Felipe. E queria saber de você, né, que sempre é um cara que se posiciona muito bem sobre diversos assuntos envolvendo futebol. Esse assunto específico, como é que o futebol, as instituições, os clubes podem trabalhar para que esse tema, né, das apostas esportivas, enfim, os jogadores, e a gente tem visto alguns casos no mundo de suspeitas, como é que se pode trabalhar para que se evite situações como essa do Bruno Henrique, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas para que os jogadores estejam cada vez mais longe de situações assim? Bom, obrigado primeiro, boa noite. O Bruno, claro, eu conversei com ele, ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, não, é uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. E enquanto, claro, ele estiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casa de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados.